Fala, meu povo, Valfredo de Farias na área e mais uma edição do nosso podcast sozinho. E hoje vamos falar sobre reajuste real do salário mínimo. Então, te lembrando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, comente, compartilhe, mande suas dúvidas e também consulte lá no seu LinkedIn, no seu Instagram, Facebook, TikTok, Valfredo de Farias, e curta lá nossas páginas também. Muito assunto de gestão empresarial e economia. Hoje o nosso papo é reajuste real do salário mínimo. Será que é bom? Será que não é? Quais as consequências para a nossa economia? Então, só recapitulando como vai ser a partir de 2024 o reajuste do salário mínimo. Vai ser um percentual da inflação, na verdade toda a repasse da inflação. Se a inflação deu 5%, a gente vai ter 5% já garantido de aumento do salário mínimo e mais o crescimento da economia, ou seja, o PIB. Então, só para você entender, 2023 a gente está projetando uma inflação de 5% e uma taxa de crescimento, o PIB deve crescer por volta de 2%. Então, aí temos 7%, 5% de inflação e mais 2% de aumento de PIB. Então, o reajuste do salário mínimo para o ano que vem provavelmente vai ser em torno de 7%. Isso é bom ou ruim? Eu sempre achei muito boa essa política de reajuste de salário mínimo. Isso já vinha desde a época da Dilma, mas infelizmente nós tivemos uma recessão muito forte lá em 2014, 15 e 2016 não crescemos nada, então ficou meio estranha a fórmula, porque você reajustava a inflação, porém o PIB era negativo. E o que fazer? Você diminui o salário mínimo? Claro que não, Ou então você, ao invés de dar toda a inflação, você daria parte, porque tinha que tirar o crescimento negativo. Então essa fórmula começou a não dar mais certo a partir de 2014. E quando chegou no governo Temer, se acabou com isso, Porque, de fato, não estava mais gerando crescimento na economia e, por sua vez, não tinha mais como usar essa fórmula. E logo depois viemos com pandemia, déficit orçamentário, então uma série de coisas que impactou muito o cenário econômico do país, E foi dificultando. Então o governo Lula esse ano voltou com essa fórmula, que mais uma vez eu acho super positiva, desde que nós tenhamos um crescimento econômico de fato, com aumento de produtividade. Se nós tivermos um crescimento da produtividade, e esse é um problema de longos anos no país, essa fórmula ela é muito bem-vinda. Esse crescimento, de fato, ele vai ser suportado não só pelas empresas, como também pelo governo. Mas se a gente não tiver um crescimento de produtividade, e pior, se nós tivermos crescimentos muito pequenos, esse impacto ele vai ser sentido muito pelas empresas e também pelo governo. Então, só para lembrar que o governo também ele tem o salário mínimo como despesas. Então, ele paga muitas aposentadorias pelo salário mínimo. Então, cada aumento de salário mínimo também aumenta muito as contas públicas, E as empresas também. Se nós não temos crescimento econômico e não temos aumento de produtividade, a tendência é que as empresas cada vez menos contratem pessoas, porque o salário mínimo ele vai estar mais pesado e, por sua vez, as empresas vão estar com menos caixa, então contratarão menos. E aí a gente tem um outro agravante muito sério, principalmente para as empresas, é a questão dos encargos sociais. A gente sabe que um funcionário que se paga R$ 1.500, geralmente ele custa para a empresa, dependendo do seu regime tributário, em torno de R$ 2.500, R$ 2.600, R$ 2.800. Então é um custo muito pesado que as empresas têm para, de fato, pagar os seus funcionários. Tem um passivo muito grande e esse passivo, muitas vezes, ele é fator determinante para não se contratar mais pessoas ou para não aumentar o salário das pessoas. Resumindo, fórmula do salário mínimo eu acho muito bacana, eu acho que é muito justa, porém ela tem que vir agregada a crescimento econômico e principalmente aumento de produtividade.
Então ficamos por aqui e até uma próxima edição do nosso podcast sozinho.